Olá, galera, tudo bem? Sou eu, a chefe Lisa Torrano, mais uma vez com vocês aqui em uma live do Roldão. Hoje é um desafio para mim e para vocês. É uma maratona por comidas deliciosas de boteco. Bom, vamos lá. Tudo começa de um começo, né? E eu tenho que começar agradecendo de coração os nossos apoiadores aqui, que são a Bem Brasil, com essas batatas deliciosas que eu mal estou esperando o momento de começar a fritar para comer com aquela crocância, aquela coisa deliciosa. Eles também têm a cebola onion rings, né? Que é aquela cebolinha empanada deliciosa. Tô no Boné, não tem como deixar de falar da Friboi, que patrocinou a gente aqui, ó, com esta carne maravilhosa, que é o coração de alcatra, que eu vou usar para fazer, aqui ó, coração de alcatra, que eu vou usar para fazer aquele delicioso, aquela deliciosa carne louca. A Seara, com as coxinhas da asa. Não sei se vocês já fizeram ela dessa maneira que a gente vai fazer hoje, porém, hoje nós vamos fazer a coxinha da asa no formato coxa creme, que dá para fazer com a coxa normal da Seara também, porém, mas eu escolhi essa aqui que é pequenininha, que é uma carinha mais de boteco, assim, pra gente comer com a cerveja. Nós faremos também a costelinha suína com alecrim. Essa costela deles é uma linha específica, né? Bem tratada, olha que linda a cor da carne, e ela já vem temperada, o que facilita a nossa vida de uma maneira que vocês não têm noção. O tempero na medida certa, eu adoro. E, bom, a gente tem também aqui sabor com os os molhinhos de uma diversidade, né? A gente, na verdade, tem aqui desde o original. Hoje nós vamos usar bastante o barbecue e já é um barbecue pronto, então você não tem que ficar fazendo um molho barbecue ou comprar aqueles molhos barbecues que não são legais. Esse aqui é excelente, eu garanto. E pra gente finalizar, né, nós teremos aqui uma tábua de queijos excelente com os queijos da Trelac, que ó, olha que coisa mais linda do mundo, gente. Eu preciso mostrar para vocês essa rodona de queijo aqui, que eu acho que para muita gente em casa é um sonho de consumo isso aqui. Olha o tamanho desse queijo delicioso que a gente vai cortar hoje para colocar numa tábua de frios, uma tábua de queijos, na verdade, que é só queijos. Deliciosa, que eu vou ensinar como vocês fazem para deixar ela bonita, apresentável aí para o pessoal em casa. Fechando, como não poderia deixar de faltar, deixar de faltar, eu fiz uma gafe agora, não poderia deixar de estar aqui a Eisenbach com diversos, né, tipos de cerveja e uma melhor que a outra, cara. Essa aqui que eu estou segurando é a American IPA, que é uma cerveja um pouquinho mais amarga, com bastante frutado, né, por causa do estilo dela, e que eu recomendo demais com alguns pratos que a gente vai fazer aqui hoje. Bom, sem delongas, eu já vou iniciar porque é muita coisa. Alguns dos pratos a gente vai passar somente a instrução de como fazer. E após a live a gente vai publicar a receita explicadinha, tudo certinho, que é para não ter nenhum tipo de dúvida para vocês. E a gente vai fazendo ao decorrer do tempo a apresentação de todos os produtos e como fazê-los, tá bom? Bom, vamos iniciar do início, como diria um amigo meu. São pratos, alguns dos pratos que a gente vai fazer hoje, eles exigem muito tempo de preparo. Então, se você está planejando aquela tarde deliciosa, noite deliciosa com seus amigos, com cara de boteco, ou mesmo uma festinha que você vai fazer em casa e quer transformá-la num tema boteco, tem que começar o planejamento bem antes, né? Um desses pratos é a carne louca, tá? Que a gente escuta, né? É uma tradição que a gente tem aí em festas de aniversário, mas ultimamente não tem muita gente fazendo. Então é meio que um prato aí que traz pra gente aquela memória afetiva e também é delicioso para comer no formato boteco, né? Porque aquela carne bem temperada, com aquele molhinho delicioso, junto com uma cerveja, gente, não tem como falhar. É um sucesso absoluto. Eu vou mostrar para vocês como a gente começa, tá? Porque a gente já tem um exemplo aqui de carne louca preparado, porque do jeito que eu faço, ela demora mais ou menos aí umas 3h30 para ficar pronto. Dá para fazer mais rápido? Dá. Dá para você fazer na panela de pressão. Porém, minha escolha pessoal é fazer na panela normal. Mas dá para seguir exatamente os mesmos passos que eu vou passar e fazer numa panela de pressão, que aí você vai
deixar ali, olha, a hora que começou a dar a pressão, no máximo aí, uns 50 minutos depois você já pode tirar. E aí só tem que finalizar um pouquinho na panela para ficar mais gostosa, né? Eu vou mostrar para vocês então, lembrando, a nossa carne louca está sendo feita com coração de alcatra da Maturata, que é uma linha excelente da Friboi. Eu de verdade assim, do churrasco ao dia a dia, é minha carne preferida. Eu recomendo, gente, demais mesmo. Preço excelente pela qualidade que ela entrega. Vou mostrar para vocês como que a gente inicia isso, né? Então, digamos assim, para uma festa com 10 pessoas, eu recomendo vocês fazerem aí pelo menos 1 quilinho dessa carne louca, porque a galera gosta mesmo, então você vai ter a demanda, né? Eu não vou fazer ela na panela, não vou mostrar ela fritando, esse tipo de coisa, porque não precisa, na verdade. É um processo muito simples, então a gente não inicia jogando na panela como o pessoal faz, né? Nós vamos iniciar identificando a direção da fibra da carne. Por quê? Carne louca não é buraco quente, né? O buraco quente é aquela que é feita quase do mesmo jeito, porém é feita com carne moída. Então a gente tem que ter um cuidado de, na carne louca, ter as fibras da carne para ela ficar desfiadinha. E para a gente fazer isso, a gente tem que ver a direção que tá indo a fibra da carne, né? Isso aqui vale para outros momentos também. Eu vou tentar mostrar aqui na câmera, mas ó, pegando a peça, né? Você pegou a peça, ela vem cortadinha assim, num retângulo, e aí você tem aqui as fibras da carne. Elas estão indo nessa direção aqui, todas elas. É só chegar bem perto assim e olhar que você vai conferir a direção da fibra da carne. Uma vez que você identificou a fibra, se ela está indo para lá, então a gente tem que cortar ela nessa direção, na direção horizontal, né? Ela está indo na vertical, a gente vai cortar na horizontal para a gente ter o tamanho ideal. E qual o tamanho ideal? O tamanho ideal, essa aqui ela já está até fritinha, né? É desse tamanho aqui. É mais ou menos aí uns 3 centímetros de altura por uns 4 de comprimento. Porque desse jeito a gente vai ter fibras mais ou menos desse tamanho aqui que a gente vai poder desfiar, vão ficar de um tamanho legal para ficar bem bonita no nosso lanche. Então, identificou, e é importante olhar cada carne, tá? Não é só olhar nessa peça aqui que eu tô fazendo, porque pode ser que em casa você vai fazer com outro tipo de carne, né? Um outro corte que você tem aí, da própria Maturata, claro. Porém, tem que olhar a direção da fibra. Sobre a gordura que está presente na carne, eu não tiro. Por quê? No jeito que eu faço, ela fica tanto tempo lá cozinhando e tão devagarzinho que essa gordura aqui, ela vai se derreter e vai entrar no meio da outra carne emulsionando de verdade. É daí que surge aquele sabor que todo mundo fala assim, meu Deus, nunca comi uma carne louca desse jeito, né? Só para mostrar para vocês como a gente corta, tá? Então cortamos na horizontal. Tá vendo que aqui as fibras estão pequenininhas, porque eu cortei contra a fibra, né? Quando te falarem que é cortar contra a fibra, é justamente isso. Você vai olhar e ela tá bem pequenininha mesmo. E lembrando, ela tá assim, então a gente vem e finaliza os cortes dessa maneira. É um corte grandão? É um corte grandão. Dá para fazer menor? Dá. Inclusive, quanto menor você fizer, mais rápido ela fica pronta, né? Ela começa a desfiar. Porém, mais uma coisa que eu sempre falo aqui, uma das principais aliadas nossa na cozinha para fazer uma comida diferente e deliciosa é a paciência. Qual que é o processo aqui da carne louca, tá? Depois que é a primeira coisa que a gente vai fazer, eu nem passei para vocês os outros ingredientes ainda. Depois que a gente fizer esse corte, nós vamos levar ela para a panela, tá? E ela vai fritar mesmo para dar aquela selada na carne. Depois que ela fritar, ela vai ficar daquele jeito que eu já mostrei para vocês, que é esse aqui. E esse aqui é um ponto já que ela tá ideal, mas ela fica assim, aí você vai colocar as coisas lá dentro. O que mais você vai colocar, tá? Aqui a gente vai chegar num ponto que existe um pouco de conflito. Carne louca, muita gente faz do seu jeito. Eu vou passar para vocês o meu jeito. Oi, meninos, o que foi? Chegar um pouquinho pra cá. Gente,
Eu tô indo pra lá, eu fico indo pra lá, não sei se vocês perceberam. Mas a carne louca, cada um coloca um tempero, cada um faz de um jeito. Então, assim, você tem a liberdade total para colocar ou tirar alguns ingredientes que você não goste, por exemplo, né? Eu coloco esses aqui, gosto muito e já digo de antecedência. A gente usa pimentão nessa receita, mas ele não fica... que tem gente que fala, pimentão fica com gosto ruim e tal. Se você deixar ele bem cozidinho por bastante tempo, ele não fica com aquele sabor e também não dá... Porque tem gente que fica com um pouquinho de congestão e tal, então ele não dá, desde que você cozinhe ele muito bem e tire as partes branquinhas de dentro que eu vou ensinar. Bom, a gente pegou, fritou na panela só com óleo mesmo, e aí a gente vai ter que colocar os outros ingredientes para essa carne e lá cozinhando por horas e horas, né? Num jeito que eu faço, fogo baixíssimo. E esquece, gente, esquece. O que eu coloco junto nesse primeiro momento, eu coloco alho, né? Só amassa o alho. Você pega o alho, ó, vou mostrar pra vocês. Não precisa cortar ele todo, fazer amassado daquele jeito que você amassa naquela coisinha lá, naquele negocinho de amassar, não precisa nada. Você só vai fazer isso aqui, porque ele fica tanto tempo lá que ele vai desmanchar. Só vira a faca e dá uma amassadinha assim, ó. Ele fica quase inteiro, mas ele fica quebradinho. E aí, joga na panela. Cebola roxa, tá? Você vai cortar ela em pedaços grandes nesse primeiro momento, né? Uma cebolinha roxa já dá. E mistura com esse 1 quilo do coração da alcatra. E põe água até tampar ali a nossa carne. E esquece, gente, temperatura baixa, bem baixinha, tampado, deixa essa carne. Você vai esquecer, literalmente. A hora que passar mais ou menos 1h30, você vai colocar uma colherzinha de açúcar, ó, de sal. E aí você vai testando o sal durante todo o processo, mas a gente só corrige o sal no final do processo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês já a nossa versão finalizada, né, que é Jesus. Porém, vamos para as dicas mais valiosas, porque isso não necessariamente a gente escreve na receita, né? Depois que você está lá cozinhando, 1h30, põe esse salzinho, põe um pouquinho de pimenta com cominho, né, que tá aqui. Cadê as pimentas com cominho, pessoal? Alguém tirou daqui, mas depois eu mostro para vocês. A gente tem uma pimenta do reino, preta, né, que vem com cominho, já facilita bastante. Meia colherzinha de café da pimenta. E aí você coloca lá dentro, porque ela nem é apimentada, mas ela ajuda a abrir os palatos, né, o palato da sua língua. Ela ajuda você a sentir melhor os sabores. Então você, no geral, vai colocar menos sal, porque você está sentindo mais o sabor. E deixa, mais uma vez, aquilo que eu falei, paciência. Vai cozinhando, vai cozinhando. Quando a gente atingir mais ou menos aí 3 horas de cozinhar, né, na panela normal, se for a panela de pressão, 50 minutos você já chega nesse ponto. A gente vai colocar de novo mais uma cebola cortada aí, bem fininha, e vamos colocar também os nossos pimentões cortados dessa maneira, tá? Lembrando que eles não entraram antes, eles só vão entrar agora. Então, a gente corta bem fininho, né? E eu vou mostrar pra vocês agora, deixa eu só tirar essa tábua daqui. Vou mostrar pra vocês como cortar o pimentão de uma maneira que não cause, né? Que não deixe as pessoas ficarem com aquela sensação de indigestão. Deixa eu tirar esse alho daqui. Vamos lá, vou pegar o vermelho que dá pra ver mais fácil. Primeira coisa, a gente corta ele bem no meio. E aí aqui dentro, a gente consegue observar essas partinhas brancas e as sementes. Isso aqui tem que sair tudo, porque é isso aqui que acaba fazendo aquele mal pra gente, né? E, gente, não tem segredo, é pegar a faca, é muito fácil porque o pimentão, ele é muito molinho, né? Limpa direitinho, se certifica de que tudo saiu e aí é só cortar. Tem um truquezinho que você faz ainda, que fica mais gostoso ainda. Você pode pegar, a gente tá com uma churrasqueira aqui do nosso lado, então você pode passar, antes de cortar, né, esse pimentão com a casca virada para baixo na churrasqueira, porque a churrasqueira vai queimar ali toda aquelas, eu esqueci o nome das enzimas que existem ali na casca,
e na parte de dentro que fazem ficar um pouco indigesto. Mas ela acaba queimando tudo e você não tem tanto aquele sabor quanto aquela sensação que você come, né? Bom, gente, tá parecendo muito simples, né? E realmente é. A carne louca é extremamente simples. Ela fritou a carne daquela maneira, colocou os ingredientes todos, que a gente vai passar para vocês a ordem, inclusive, né? Que geralmente é os pozinhos, né? Então, pimenta, cominho, sal, encheu de água até mais ou menos uns 2 dedinhos para cima da carne, deixa ela ficar lá umas 3 horas. Vai colocando mais água se necessário. E depois a gente vai chegar num resultado que eu vou te mostrar. Naquele ponto, a carne chega assim. Só que ela tá tão molinha, aqui ela já tá um pouco fria, mas na hora que você tirar da panela para desfiar, ela já tá bem molinha. Então, você não precisa fazer nada, tá vendo? Eu tô com as costas da faca aqui. A fibra desmancha, gente. Olha só. E se tiverem dúvidas sobre o processo, só me falar, tá, meninas? O pessoal tá perguntando do desfiar ainda. Eles estão com dúvida como desfiar a carne da carne louca. Como que desfia a carne da carne louca, então. Lembra que ela tava naquele quadradinho, né? Como ela tá muito, muito, muito molinha, olha só, lembra que eu falei pra vocês da fibra? Eu não sei se dá pra focar pertinho aqui, ó. Isso aqui é a fibra da carne. Tá saindo na minha mão, não preciso de garfo, não preciso de nada. Isso porque ela já perdeu um pouquinho da temperatura. Então você vai desfiando assim, pode desfiar com garfo, eu prefiro desfiar com garfinho. Ou aqui, vira a faca ao contrário e só vai amassando ela assim. Vai amassando porque aí ela, olha, é muito fácil, gente, é muito fácil. E pronto. Aí é só você voltar para a panela com os outros ingredientes e deixa ali mais ou menos uma meia hora para que todos os sabores se integrem, né? Para finalizar, eu tenho ali uma que já ficou prontinha, mas eu vou finalizar aqui junto com vocês. Deixa eu tirar essa tábua. Pego ela ali rapidinho. Vocês viram que eu tô com um buquê hoje aqui um buquê de salsinha. Gente, eu amo tanto salsinha. Eu pedi um tanto, eles me trouxeram mais do que eu pedi ainda por cima. Deixa eu pegar para vocês. Ó. Quando a gente fala da carne louca desfiando, isso aqui é o resultado após 3 horas e meia de fogo, já completamente temperada, só falta um ingrediente aqui. Então ela já está salgada, porque aí no final do processo é importante você provar. Porque quando você prova, às vezes, no meio do processo você vai botando um monte de sal, chega no final está muito salgado. Então no final do processo, vem, pega um pouquinho do líquido, bota na mão. Provou? Tá bom de sal? Parou. Falta sal? Vai colocando aos pouquinhos para não passar do ponto, né? E qual ingrediente secreto é esse que tá faltando ainda? Salsinha, gente. Salsinha para molho de tomate, o que quer que vocês façam, o ideal é que sempre coloque no final do processo quando o fogo já está desligado, né? Então a gente joga essa salsinha, mistura. Com o fogo desligado mesmo, ela não precisa de fogo e é melhor que ela não tenha fogo, porque o nosso objetivo é que ela traga esse herbalzinho bem refrescante. E vamos pegar aqui uma vasilhinha para a gente colocar já essa carne louca. Onde está minhas vasilhinhas? Eu perdi tudo minhas vasilhinhas. Tem uma ali. Pera aí, deixa eu tirar essa das frutas aqui. As frutas não precisa, que a gente já higienizou todo o balcão. Ó, vamos montar aqui bem bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, vocês não têm noção desse cheiro. E isso aqui, mais uma vez, lembra que eu falei? Paciência, cara. Tem que ter paciência, porque se você quiser fazer uma carne louca bem rapidão, dá também. Mas não vai ficar assim. E vamos finalizar aqui com a salsinha, pra ficar bonito, pra ficar mais fresquinho ainda. Essa aqui é a carne louca e a gente acompanha com o quê? Pãozinho francês, gente. Então é só pegar um pãozinho francês, na metade, né? Geralmente o pessoal corta. Esse aqui tanto para ela quanto para o, como é que fala? O buraco quente. Você serve assim. Pegou, escorreu um pouquinho da água, colocou dentro.
pronto. Bem simples, porém demorado. Então isso daqui, para sua noite do boteco, para seu domingão do boteco, você tem que começar ali na hora do almoço para entregar na janta, né? Tranquilo, com toda a calma do mundo. E aí tem a segunda parte da nossa brincadeira. Com o que eu harmonizo essa carne louca de boteco? Bom, a minha opinião pessoal, eu vou escolher a Pale Ale, acho que é essa daqui, né? Pale Ale da Eisenbach. Por quê? A Pale Ale, ela é uma cerveja que ela tem um certo amargor, mas bem assim leve. E ao mesmo tempo ela ajuda, né? Porque é uma carne temperada e tal, ela limpa seu paladar. Então você vai tomar um golinho dela e vai dar uma mordidinha aqui no seu lanche. Vai ainda providenciar que você coma mais ainda e com mais sabor. Quem quer, gente? Alguém da produção quer? Todo mundo quer, chefe. Ô, chefe, temos uma dúvida. Pode dizer. 1 hora na panela de pressão é o suficiente? É o suficiente. Na verdade, é assim. Aí você vai ter que fazer 2 momentos, né? 1 hora na panela de pressão, mas aí depois você tira, desfia e fica mais ou menos uma meia hora na panela normal, tá? Porque ela vai sair da panela de pressão, então ela tá naquele bloquinho ainda. Então ela não vai estar temperada, então ela tem que ter um tempo para os temperos entrarem dentro dela. Então a gente tem que aguardar aí pelo menos uma meia horinha numa panela normal. Pode tirar só a tampa da panela de pressão, deixar lá mesmo, fogo bem baixinho, tá? E isso foi nossa carne louca. Agora os detalhes todos, quantidades, tudo certinho para uma porção aí para umas 10 pessoas, a gente vai postar aqui no Instagram do Rodão. Então você não segue, já segue aí. Próximo passo da nossa tarde de boteco. Já que a gente fez uma receita bem demorada, vamos fazer agora uma receita bem rápida, né? A gente tem aqui as batatas bem Brasil. Deixa eu só conferir o meu óleo, porque assim, a gente tem que estar com o óleo quente. Porém, não pode ser aquele óleo quente desesperadamente quente, porque senão ele vai queimar a batata e não vai fritar direito. Em casa dá para fazer perfeitamente. Muita gente fala, não, tem que ser fritadeira, tem que ser essas coisas. É melhor, porque fica mais profissional. Porém, a linha Bem Brasil fez a batata dela pensando em você que está em casa, que tem uma fritadeira não, né? Uma panela com óleo normal. Então nós vamos aqui fritar. Você tem que deixar esse óleo numa temperatura boa, mas ali média, né? A hora que você for ligar o seu fogãozinho, uma temperatura média. E principalmente ir olhando, né? Porque você não pode simplesmente esquecer a batata lá e sair andando. O tempo dela é de 5 a 8 minutos e ela tem que estar congelada quando você faz ali, joga na panela, né? Porém, eu sempre recomendo, gente, tem que olhar. Vamos abrir o saquinho dela. Eu quero mostrar pra vocês o formato dela, que é lindo também. Não sei se dá pra ver direitinho. Olha que bonitinho esse formato. Então você tem que ver direitinho o ponto que ela tá ficando, né? Não é porque é uma batata que já tá de uma maneira facilitada que a gente tem que simplesmente esquecer, né? Vou botar ela para fritar. A câmera chega até aqui. Deixa eu pegar a minha... Vou fritar uma quantidade pequena, só pra gente ter certeza que o nosso óleo tá no ponto correto. Aparentemente sim. E, gente, cuidado, porque isso aqui na cozinha é a coisa que a gente tem que ter mais cuidado. Porque um óleo que espirra, cai no fogo, não se desespere. Se de repente começar a pegar fogo e tudo lá, só desligar o fogão correndo e deixar esgotar o fogo ali. Não tente jogar água, pelo amor de Deus. Tem alguns vídeos na internet sobre isso, hein? Não façam isso. Então a gente vai deixar ali, o tempo dela é de 5 a 8 minutos. Essa aqui ficou um pouquinho para fora do freezer, então provavelmente ela fica um pouquinho antes. Mas é aquela coisa, a gente tem que olhar. A hora que ela começar a ficar mais douradinha, a gente já tira. A irmãzinha dela são os anéis de cebola, que a gente chama de onion rings, né? Que são as cebolas que elas vêm aí com uma massinha por volta, então elas são empanadas, muito gostosas. Gente,
quase que impossível de fazer em casa, então eles já facilitam o nosso processo aqui, fazendo esses anéis de cebola maravilhosos. O tempo de frita dela, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. 2 a 3 minutos. Então o que a gente faz? Para ficar tudo pronto, bonitinho junto, a gente primeiro joga a batatinha e depois vamos entrar com a cebola. Deixa eu mostrar para vocês. Ela já vem, ó, no jeitinho. Quase da cor, né? Mas ela tem que ficar crocantezinha, é o nosso objetivo. E, gente, isso aqui facilita e é uma delícia. Agora, tem um recado muito importante para vocês. Os produtos da Bem Brasil são excelentes, saborosíssimos, deliciosos. Porém, o que a gente vai fazer para tornar isso ainda melhor? Os molhos aqui, da Que Sabor, que a gente pode escolher, né? Então tem desde, eu não vou botar o barbecue que a gente vai usar num outro prato que a gente vai fazer aqui ainda, mas a gente tem o chipotle, que é aquela pimenta mexicana, ela não é muito apimentada, mas ela é um pouco defumada, é uma pimenta mais adocicada assim, né? Mas é forte, também é forte, não vou dizer que é fraca. A gente tem o molho de cheddar, que é aquele queijo, né? Aquele queijo mais amarelinho, bem gostosinho. A gente tem o bacon, até agou minha boca aqui agora, imagina, sei lá, comendo uma batatinha com sabor bacon. Aqui também essa aqui é bacon e tem esse daqui que é diferente, que é um molho verde, né? Que é aquele tradicional molho de boteco nosso, aqui ó, que é aquele tradicional molho de boteco nosso, que é a maionese, a cebolinha, a salsinha. Eu, de verdade, gente, pra mim, a batatinha e a cebola tem que estar com esse molho aqui. Esse é o meu preferido. Vocês em casa têm toda uma linha para escolher. Bom, vou pôr eles de ladinho para não atrapalhar a gente. Vou esvaziar essa daqui para a gente utilizar ela. E vamos correr agora com as nossas cebolinhas. Vamos pegar aqui uma quantidade boa, porém não muito, né? Depois a gente vai fritar um monte, vocês vão ver. A equipe tá só de olho aqui. Vamos jogar na mesma panela, tá bom? Lembrando que a gente deu aquela diferença de tempo entre a cebola e a batatinha. Então elas vão sair juntinhas. E, gente, tenham calma, não queiram acelerar a fritura também, porque você acaba entregando uma coisa crua por dentro e não saborosa, sabe? A gente logo depois vai começar a falar sobre um dos outros pratos muito tradicionais de boteco. Não tão tradicionais no Brasil, né? Porém estão se tornando, que é um prato muito gostoso, que demora também, mais uma vez, é um prato que você tem que começar a preparar junto com a carne louca, se for fazer no churrasco. Vocês gostam de costelinha de porco? Gosta, né? Agora, vocês já fizeram aquela costelinha que o pessoal fala que é de uma rede aí de restaurantes australianos, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda de graça, mas aquela costelinha desmanchando e deliciosa com molho barbecue dá pra gente fazer na nossa casa e de uma maneira ainda mais especial. A nossa costelinha da linha gourmet com alecrim. Essa costelinha ela já vem temperada. Gente, é sensacional. Eu tenho o costume de temperar minhas próprias carnes e quando eu conheci eu falei, tá, vou dar uma chance. Não vou pôr nenhum outro tempero só para sentir o sabor dela. Delicioso. Quebrei minha cara aqui quando eu falo, não, você tem que pôr pelo menos uma páprica e tal. Precisa de nada, gente. É sensacional. Vou tirar ela da embalagem para mostrar para vocês como que a gente faz. Ela vem toda, parece uma roupa, gente. É tão chique essa costela. Olha, vem dentro do saquinho que vem dentro do saquinho. Olha que coisa mais linda. Mas é porque ela é toda protegida justamente para o sabor dela ficar contido dentro da costelinha. É um primor que eles utilizam nessa linha que eu vou falar para vocês. Ela é apresentada assim, tá? Olha a cor dessa carne, olha o tamanho. Não, desculpa. Se vocês falarem para mim que tem outra costelinha de uma empresa desse tamanho no mercado que tem essa altura de carne, eu vou falar que vocês estão mentindo para mim, porque não tem não. É tudo aquelas bem fininhas e tal, que tem a sua utilidade, né? Para fazer frita, é gostosa. Agora, para fazer dessa maneira, é essa aqui, é a linha gourmet da Seara.
que a gente vai fazer? Como a gente vai começar a trabalhar essa carne? Essa é uma outra carne que ela demora aí em torno de 3 horas e meia a 4 horas para ficar pronto. E essa não tem como acelerar. Não adianta querer fazer graça e acelerar, não tem como. Para ter o resultado dela desmanchando, tem que ser devagarzinho. Primeiro processo, pega a faca, a gente vai fazer pequenas fissuras, pequenos risquinhos, eu não sei se dá para você pegar aqui, mas é bem de leve, não é cortando a carne, né? Só cortando bem superficialmente. Que é pra gente não ter nenhuma partezinha dela envergando, para ela ficar mais uniformezinha. Eu acho que aqui eles já tiraram, mas só por via das dúvidas a gente vira a costela e tem, tá vendo? Tem essas pelezinhas aqui. O que eu faço, tá? Eu pego em cima do osso e eu faço um risco na pelinha também, porque ele ajuda a soltar do osso. Então na hora que ela estiver lá bem cozidinha, bem assadinha, né? Ela já vai soltar mais fácil do osso. Riscou dos dois lados, essa aqui não precisa fazer absolutamente mais nada. Tá pronta, tá temperada, já tá no ponto certo. A gente vai com ela para uma assadeirazinha e vai deixar lá no forno bem baixinho. Vamos colocar aí 170 graus por mais ou menos umas 7 horas. Preciso colocar papel alumínio? No forno da casa da gente precisa, tá? Ou você pode fazer o seguinte, eu tenho essas assadeirinhas que são assim, eu coloco um pouquinho de água no fundo, coloco, né, eu tenho uma maior que eu coloquei, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, aqui já tá pronta, porque aqui tá igual aos programas de TV, né, porque a gente, como são pratos que demoram muito, eu vou fazer com vocês a tábua de queijos, outras coisas que são mais fáceis. Essas aqui a gente tem que já entregar pronta. Mas antes, deixa eu só conferir minha batata para não queimar a batata, gente. Não, tá tranquilo ainda. Vai mais um minutinho aqui. Bom, vamos tirar aqui a nossa costelinha, que eu vou mostrar para vocês a versão dela que eu já fiz no forno. E vou mostrar para vocês o meu segredo. Porque eu não trouxe papel alumínio para hoje, mas o que eu fiz para ela dar certo? Eu coloquei uma tampa de vidro. Deixa eu só escorrer aqui a aguinha excesso que ela tá. Então a gente acabou utilizando uma tampa de vidro e metal, porque aí não tem nenhum problema, né? Deixa eu só limpar minha tábua aqui, mas ela não queima, não acontece nada. Então essa tampa, e se você tiver em casa uma tampa que caiba certinho na sua assadeira, pode colocar também. Muito cuidado para partes de plástico ou madeira, porque elas queimam dentro do forno, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Depois, essa aqui ficou 4 horas a 170 graus. Eu coloquei um pouquinho de água no fundo e umas 2 horas e meia depois eu dei uma olhadinha. Ela precisava de mais um pouquinho de água, eu repeti. Tiro ela da assadeira. O que a gente tem que fazer para finalizar agora? Apenas o nosso molho que já vem preparado, o molho barbecue da Billy & Jack, né, da Que Sabor, delicioso. Gente, chegou, eu não vou falar a marca do restaurante, chegou na sua casa, porque aqui fica igualzinho. Vamos só jogar aqui o nosso molho barbecue, eu vou fazer aqui dentro mesmo, para não sujar toda a tábua, né? Mas vamos lá, vamos pôr a tábua de ladinho. Depois eu inclino para dar para ver certinho. E nem precisa ter dó não, cara. Molho barbecue é para isso mesmo, é para conferir aquele saborzinho defumado, delicioso que a gente adora. Então, só passar, que ela já tá no ponto, tá super no ponto. E aí a gente vai servir. Como que a gente serve? Viu? Tava em dúvida se ia dar certo? Olha isso. Eu vou ter que provar, gente. Desculpa. Eu vou ter que provar, produção, me desculpe. Meu Deus do céu, gente. Ficando de boca cheia. Ô, chefe, o pessoal tá perguntando qual das cervejas da Eisenbach combina com a costelinha. Combina com a costelinha. Boa pergunta, excelente. Eu tava esquecendo.
Vamos lá? A IPA, cadê a IPA? Essa aqui? Não, essa é a Pale Ale. A IPA é a anterior. Ó, com o barbecue é um molho forte, né? A costelinha, tá dando pra ver, ela tá bem desmanchando e ela tem uma certa quantidade de gordura. Quando a gente come alimentos assim, a gente tende a empanturrar um pouquinho, né? Rápido. Mas se a gente tomar uma IPA da Eisenbahn, acabou esse problema. Por quê? A IPA, ela tem bastante lúpulo. O lúpulo é amarguinho e adstringente. O que quer dizer adstringente? A hora que ele entra na sua boca, ele limpa todas as suas papilas gustativas, o que abre o caminho para uma nova mordidinha nessa costela maravilhosa. Gente, eu vou tirar esse negócio daqui, porque daqui a pouco eu vou começar a comer de novo, porque o negócio tá bom demais. A produção tá de olho já, que eu tô vendo aí, vocês todos chorando já. Bom, vamos tirar aqui a nossa batatinha e a nossa cebola. A gente tem que escorrer bem, tá? Eu não vou colocar em papelzinho daqueles lá. Eu, na verdade, em casa, sabe o que eu faço? Eu tenho um escorredor de macarrão que é de metal. Então eu tiro e coloco naquilo lá. Eu não gosto muito de colocar no papelzinho não, porque às vezes ele deixa um pouco ensopado as coisas, né? Mas se você fritar na temperatura correta e colocar nesse escorredor de macarrão, não no de plástico, pelo amor de Deus, porque o de plástico vai derreter. Você tem a batatinha aí no ponto sequinha, ideal. Aqui eu tô fazendo escorrendo ela mesma, eu tô com um pegador, né? Não aquelas escumadeiras, porque a escumadeira ela tende a ficar um pouquinho de óleo mesmo. Mas é um pegador, então ele tira totalmente as batatinhas. Tem que tirar tudo, porque daqui a pouco a gente vai fazer a próxima receita. Tá uma maratona mesmo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Nós vamos fazer a coxa creme. Que essa, meus amigos, olha, ela pode ser a mais simples da gente encontrar no boteco, mas é a mais difícil da gente conseguir acertar. Eu mesma já tive que fazer umas 10 vezes para começar a acertar no ponto. Vamos lá. Mais 2 cebolinhas. E uma batatinha solitária que ficou aqui. A gente deixou lá para trás. Opa. Fechou. Temos aqui a nossa terceira porção de boteco, tá? Limpar minha mesa aqui como se fosse um boteco mesmo, né? Então a gente tá bem tranquilo. Bom, aqui não tem muito segredo, ela já vem, ó, vou mostrar pra vocês. Vou pegar uma maiorzinha aqui pra aparecer melhor. Crocante. Deliciosa, falta só um salzinho, né? Põe um salzinho aqui, peraí. A gente joga só um salzinho. E agora é a hora. Vocês querem escolher com qual molho? Temos o molho verde, o molho de chipotle, o de bacon, o de cheddar e o tradicional. Cadê o tradicional? O tradicional tá aqui, o original, né? O original. Produção, opina aí, com qual que eu coloco aqui? Bacon? Todos os outros são para o molho de bacon? Não? Vamos botar um pouco de cada um? Aí a gente faz em casa mesmo, por exemplo. Você tem aqui a sua porçãozinha de boteco, né? Vocês vão fazer eu abrir todas as embalagens, né, gente? Vocês estão querendo levar para casa, tô sabendo que vocês estão fazendo. Ó, esse primeiro é o cheddar. Então a gente vai lá fazer um montinho dele. Já foi o cheddar. Vamos fazer agora de bacon. Rapidão, rapidão, que não tem até amanhã para essa live não. Gente, isso aqui, se você fizer uma noite de boteco e já adiantar com isso daqui, já tá excelente. Demora 5 minutos para fazer, é delicioso. De verdade, a qualidade dessa batata e dessa cebola você não vai encontrar em outras empresas por aí. É delicioso mesmo. Mais um montinho. Tá ficando bonito o negócio aqui.
E temos aqui, já veio até na embalagem maior, porque esse aqui é o mais tradicional, o mais vendido, né? Que é o original. Não sei se vocês já provaram, eu recomendo demais. Com batata, com a cebola, até com carnes, ele fica gostoso. No hambúrguer. E atendendo a pedidos, vamos colocar o molho verde também. Prontinho. Vamos finalizar com ele aqui perto da cebola, que eu acho que ele vai ficar bom, principalmente com a cebolinha. Gente, olha o tanto de molho, tanto de opções para a nossa batatinha e para a nossa cebolinha. Tá feito. Mais um pratinho entregue, vamos lá, que essa maratona ainda não acabou, cara. Já que a gente fez um prato rápido, agora vamos voltar aos pratos mais demoradinhos, né? Esse não é nem tão demorado em questão de paciência, né? Como os outros que demoraram 4 horas para ficar pronto. Esse é mais uma questão de cuidado. Vou mostrar para vocês, principalmente, como que a gente começa a fazer ele. Eu tô falando aqui da coxa creme. Quem já foi em postos de gasolina, da estrada, aqueles mais tradicionais, a gente pegou a coxinha da asa, porque ela é mais pequenininha, né? Ela fica mais bonitinha na hora da gente servir. Porém, a coxinha, tanto a coxinha normal como a coxinha da asa, elas vêm com um pouco de pele e musculatura até a ponta do ossinho aqui, né? Então a gente vai ter que trabalhar isso para que ela fique um pouco mais bonitinha. Primeira coisa, a gente vai tirar a pele dessa coxinha. Então vamos bem com cuidado para não estragar muito ela, né? A gente vai tirar a pele, porque na hora de fritar, a pele dentro do empanado não fica legal. Então vamos tirar. Bom, pronto. Depois que tirou a pele, a gente vai vir pegar aqui. Imaginar que esse pedaço aqui, de mais ou menos uns 3 centímetros, tem que ficar sem carne nenhuma, que é onde você vai segurar para comer. Então é só vir com a faca aqui e ir cortando nessa altura. Porque ela já vai tirar todos os músculos, tendões que tiver nessa coxinha. Depois é só empurrar. Depois que ela tiver cortada, se tiver alguma coisa ainda, você acaba de cortar e vai empurrando. Que o objetivo é que ela esteja limpinha, para que a gente tenha ela mais padrãozinha possível, né? Isso aqui que sobrar, não dá para comer porque tem muito nervo, né? Tem muita coisa aqui, ele fica meio ruinzinho. Porém, se você quiser, você pode guardar para fazer molho de frango, né? Molho de frango que é aquele que você frita, põe uns legumes, que é o que a gente vai fazer agora. Só que depois você tem que tirar, porque aquela carnezinha ali, ela não fica legal. Ela é muito fibrosa, né? Então ela acaba não ficando legal. Depois que a gente tá com o frango desse jeitinho aqui, que eles chamam de drumettes também, esse tipo de corte aqui. Você vai pegar e vai preparar nesse primeiro passo, tá? São 3 passos para conseguir fazer essa asinha, né? Essa coxa creme. Você começa limpando o frango, temperando, na verdade, um caldo que você vai fazer. Então, a gente vai pegar, você pode fazer na churrasqueira também, mas eu vou dar a dica de como fazer em casa. Você vai pegar esses drumettes que a gente acabou de fazer, faz o tanto que você quiser colocar aí para sua galera em casa. Faz 10, faz 12, faz 20, quanto que a sua paciência mandar. E você vai pegar e vai fritar numa panela só com óleo esses drumettes aqui, até que ela fique bem douradinha por fora, tá? Cuidado para não queimar. Depois que ela estiver frita, você tira tudo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, minha garganta já tá secando, ó. Você vai tirar tudo, reservar os drumettes já fritos e você vai passar para o seguinte passo, que é fazer o caldo, né, que a gente vai utilizar depois no creme da coxa creme. Esse caldo a gente vai usar, deixa eu pegar aqui alguns dos ingredientes. Eu não vou fazer esse caldo agora, eu já fiz, tá? Mas é importante para vocês verem como cortar. Lembrando que esses vegetais a gente não vai comer, né? Não vai ficar lá no meio do caldo.
Então a gente tem que cortar eles bem grandões. Então a gente tira a casca da cebola. A cenoura a gente não vai tirar a casca porque eu lavo a cenoura, né? Então você não precisa tirar a casca, porque tem grande parte das vitaminas dela estão na casca, porém ela tem que ser lavada, porque senão vai que tem alguma sujeirinha ali, alguma terra, né? Mas aí você vai cortar essa cebola que tá bem pequenininha, mas você vai cortar ela em 4, para que fique fácil de tirar ela desse molho depois, tá? A cenoura, mesma coisa. Você vai lá, corta ela em fingerzinhos, que é os... que ficam os dedinhos assim mesmo, que é só para ela entrar lá, ficar cozinhando nesse molho e ficar um pouquinho dourada, né? Para ela soltar o sabor dela no molho. Então o que vai ser? Já passou o frango, mas lembra que você tem que tirar esse frango. Depois que ele estiver fritinho, que ele vai ficar assim, ó. Ele fica assim. Você tem que tirar da panela, porque o objetivo não é ele ficar cozinhando tanto tempo, porque senão a carne vai desgrudar ali da coxinha. Então, tirou, você vai adicionar todos os vegetais, né? Eu vou passar a lista completa e você pode colocar mais coisas se você quiser, mas basicamente é cenoura, cebola e alho. E você vai botar uma quantidade de água ali, mais ou menos, depende da quantidade, né? Eu vou passar a quantidade que eu estou fazendo, que é para 10 drumetes. A gente vai fazer aí mais ou menos 1 xícara de água, né? E depois a gente vai complementar isso daí. Isso aqui é a parte mais demorada, porque você tem que deixar isso lá cozinhando bem lentamente para soltar o sabor durante mais ou menos uns 40 minutos pelo menos, para que ele fique bem intenso. Nesse período, do final, você já pode colocar o sal e a pimenta do reino, porque é isso que vai temperar o seu creme. Então, provou, depois, mais uma vez, né, quando a gente terminar o processo todo, é só você experimentar de novo e corrigir o sal se necessário. Bom, vamos para o próximo passo. Lembrando que essa receita vai estar passo a passo, direitinho, lá no Instagram do Roldão. Por quê? Porque ela é bem complexa e apesar de parecer ser muito fácil, ela é a que mais pode dar errado. Então a gente tem que fazer bem devagarzinho mesmo. Depois a gente vai partir para uma coisa que se chama um tipo de molho que se chama roux, né? O roux é a base do molho branco, bechamel, que as pessoas falam, né? Então você vai pegar uma panela, derreter ali 30 gramas de manteiga sem sal, isso é importante. E você vai só derreter, cuidado para não queimar. Você derrete e coloca ali 8 colheres de sopa de farinha de trigo branca normal, sem fermento. Isso é muito importante, porque tem algumas farinhas que já vêm com fermento e não é legal, tá? Você vai mexe bastante até ela ficar um pouquinho queimadinha e daí você já entra com esse nosso molho, 1 xícara desse molho. Começa a mexer, mexe, aí vai uns 10 minutos mexendo. Esse molho vai começar a ficar um pouco mais grossinho. Daí você vai entrar com um pouquinho de leite, 1/4 de xícara de leite normal integral, tá? Tem que ser integral porque ele tem mais gordura. E aí começa o processo de novo. E mexe por mais uns 10 minutos pelo menos. A intenção é que no final você tenha um molho, deixa eu pegar uma colherzinha para ficar mais fácil de ver. Esse aqui não é colherzinha. Ó, um molho que ele vai ficar e mexendo, gente, nessa consistência aqui, ó. Tá dando pra ver? Bem grosso. Eu deixei ele aquecido ali na churrasqueira porque ele já tava pronto, né? A gente fez mais cedo. Mas bem grossinho. Que é pra fazer o quê? Esse aqui é o creme do coxa creme. Vou deixar por aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês aqui já utilizamos. A gente vai pegar, lembra aquela coxinha que estava reservada? Que é essa daqui? Tá faltando... Peraí. Gente, só um minutinho. Vocês viram uma outra vasilhinha dessa aqui que estava aqui, gente? Com farinha de rosca? Alguém pegou? Eu coloco aqui numa outra vasilha também, mas... Tinha uma aqui por cima. Vamos colocar aqui mesmo.
porque fica até mais fácil de ver. Mas, bom, a nossa coxinha que já estava, né, assadinha, a gente vai voltar com ela, vai passar nesse molho. E a gente aqui tem duas alternativas, só precisa passar a partezinha da carne, tá? Não precisa passar o osso, não. A gente tem duas alternativas. Se a gente quiser que ela fique com uma crosta mais grossinha, a gente vai levar ela desse jeito aqui, coloca numa vasilha, assim de pé, né? E leva para a geladeira. Aí você deixa ela 10 minutos, passados esses 10 minutos você vem de novo, mergulha de novo, aí ela vai ficar com mais uma camada. Eu prefiro nessa camada aqui mesmo. Que ela fica mais leve, como é uma coxinha muito pequenininha, não dá para ela ficar com muita massa, né? Porque aí fica um pouco enjoativo. E o que a gente vai fazer agora? Agora é a segunda parte, onde entramos com a farinha de rosca. Pode ser bem abundante nessa parte. Pronto. Lembrando mais uma vez, é só a partezinha que não tem osso, né, que é a carne. Eu vou pegar para mostrar para vocês aqui. Vou fazer mais de uma. Ó, aqui ela tá com os vegetais que a gente fez naquele caldinho, lembra? Que aí no final, para não ficar aqui no meio, né, eu tirei os vegetais todos e tá só os drumetezinhos aqui, assim como eu fiz aquele ali. Mais uma vez, o mesmo processo. O óleo, lembrando, já está quente, né? É o mesmo óleo que a gente fritou ali a batata, na mesma temperatura, porque a coxinha ela já está pronta. Ela só precisa, na verdade, finalizar. Então a gente passa aqui, vou pegar mais um pouquinho. Fazer aqui. Preocupa não, gente. Depois eu faço mais para vocês da produção. Mas isso aqui é só pra gente conseguir demonstrar. Eu vou fazer 4. E passa bem no molho mesmo. Prontinho. Se certifica de todas as partes receberam aí a farinha de rosca. E o objetivo nosso vai ser, na verdade, cozinhar o creme, né? Porque a coxinha já tá pronta. É só para chegar ela na temperatura, porque geralmente ela fica fria, porque a gente mantém ela já prontinha, né? Só esperando para esse processo. Então, passamos no creme mais uma vez. E jogamos a farinhazinha até pegar em todos os pontos. Bom, essa parte já foi. Próxima parte agora, gente, é fritar. É aquele segredo que a gente falou da batatinha, né? Ela precisa estar numa temperatura legal, porém não pode estar absurdamente quente o óleo, porque senão a gente vai queimar tudo e não vai conseguir o resultado que a gente quer. Vamos levá-la para lá. Vamos testar primeiro com uma, para ver se a nossa temperatura tá legal. Vou esperar para colocar as outras. Como ela ficou ali um tempinho parada, pode ser que ela esteja um pouco quente demais. Mas vamos ver. Vamos já acrescentar as outras. Só ficar preparados para já retirá-las. Que lembrando, a gente não está fritando a coxinha. A gente está apenas fritando o creme que a gente colocou ao redor dela.
tirar duasinhas aqui já para mostrar. Aqui. Bom, aqui, deixa eu pegar, aqui tá quente, queimei minha mão. Deixa eu pegar um papelzinho, que aí me ajuda a não queimar minha mão na hora de mostrar. Esse aqui, então, é o drumetezinho com creme, que a gente pode colocar também os molhos aqui da Que Sabor, né? Então, todas aquelas opções que a gente usou com a batatinha e com a cebola, vale a mesma coisa. Agora, chega aquela questão, qual cerveja eu como com esse franguinho delicioso? Tem uma cerveja Weizen aqui, não tem? Acho que tem. Acho que é essa daqui. Weizenbier, que é uma cerveja de trigo, da Eisenbach. Eu recomendo fortissimamente, porque como a carne de frango é uma carne mais suave, e os temperos que a gente utilizou são todos suaves, ela harmoniza. Isso quer dizer que a hora que você comer o seu franguinho, você vai tomar a cerveja logo em seguida, ela não vai deixar você com aquela sensação de que eu não consigo comer outro frango, ou então com aquela sensação de, nossa, a cerveja roubou o sabor do frango. Ela vai te entregar exatamente um equilíbrio entre o franguinho, né? Ó, agora já tá dando para segurar. O franguinho e o sabor da cerveja, que é bem suave. Deixa eu colocar aqui. Gente, mais uma vez, essa é a receita mais difícil. Eu vou colocar o passo a passo lá no Instagram do Roldão, porque você tem que fazer tudo milimetricamente calculado, os temperos, todo o processo você tem que fazer direitinho, porque senão dá errado, tá? Vamos colocar pra cá. Finalizando, a gente tem talvez aqui um dos reis do boteco, né? Que é muito democrático, porque vegetariano pode comer também. Eu recomendo demais, que é a tábua de queijos. Aqui, gente, não tem muito segredo, não. É simples de fazer, porém, a gente tem que fazer de uma forma bonita, para ficar bonitinho para aqueles que a gente ama em casa, né? Vamos tirar a tábua, separei uma tábua grandona, bonita, porque a gente tem os queijos bem grandões. Ô, chefe, rapidinho, o pessoal perguntou da coxa creme, qual cerveja da Eisenbach? Coxa creme eu falei que é a Weizenbier. É essa daqui, de trigo, tá? Pode ser também a Pilsen, aqui, essa daqui. Qualquer uma dessas duas tá excelente, porque são cervejas muito leves, que com o frango ela não vai competir com a carne, né? Então, ao contrário de carnes, por exemplo, assim, a carne louca, a gente precisa de uma cerveja que dá uma limpada no nosso paladar. O frango não, ele é muito suave. Então a gente precisa de uma cerveja só para acompanhar mesmo e dar aquele prazer da gente beber uma cervejinha enquanto come a porção, né? Tinha uma Pilsen aqui do meu lado, nem vi. Se fosse uma cobra, ó. Bom, gente, vamos lá. Para nossa porção de queijo. O que eu recomendo para vocês? O costume mais antigo é que nas porções, né, de queijo, a gente sempre tivesse para acompanhar alguma fruta, porque combina bastante. A fruta você pode determinar. Eu gosto bastante de uva. Por quê? Porque a uva, ela é azedinha. Então, ela acaba trazendo um contraste ali com o queijo que faz com que você, mais uma vez, coma mais. Eu faço um mix aí da uva tinta e da uva verde, tá? Maçã, também é bem legal. Fica bonita na decoração da tábua e você pode fazer da maneira que você desejar. Quer pôr outras frutas? Morango fica bem legal também. Aí é a sua escolha, tá? Eu vou dar a minha sugestão, que é com as uvas e com a maçã. Porém, agora vamos falar dos queijos. Gente, dá até dó de abrir esse queijo aqui, mas eu vou abrir porque eu acho que a gente merece ver um queijo bonitão desse aqui, ó. Nem precisa chegar muito close, né? Porque ó o tamanho do queijo. Lindo, gente, lindo. Tô aqui babando. E é um queijo parmesão, que é um queijo que é um pouquinho mais salgado, né? Então ele tem que ser apreciado de uma maneira mais tranquila, possivelmente bebendo um vinho, tomando uma cerveja. Deixa eu abrir aqui de uma maneira que a gente consegue guardar ele depois, porque a gente não vai conseguir consumir tudo isso aqui de uma vez, não.
só para tirar da embalagem mesmo, para todo mundo ver. E nossa, gente, isso aqui numa festa na sua casa, você compra aquelas faquinhas de ir tirando um pouquinho, nossa senhora. Deixa eu guardar aqui para a gente depois conseguir guardar ele. Como que você vai... Eu vou colocar ele como principal aqui da nossa tábua, porque ele ocupa muito espaço. Então eu vou colocar ele o máximo possível que eu conseguir aqui para trás. E vou começar cortando ele do meio e vou descer. Sempre colocando o peso aqui na parte da faca, tá? Chegou. Até embaixo. Vamos cortar um triângulo. Tá, tem que ter força, gente. Não tá fácil, não. E não é nem questão da faca ser amolada, não. É questão de força mesmo, porque ele é um queijo mais rígido, né? Ele é mais durinho, ele é mais salgadinho. Então é assim, é ideal para acompanhar uma bebida, justamente porque ele faz com que você chame o próximo gole de cerveja, ou de vinho, ou de gin, né? Mas principalmente cerveja, porque ela refresca. Gente, é sensacional. E aí aqui, a gente tem diversas opções. A gente pode eliminar essa pontinha aqui que está mais fina e fazer ele em quadradinhos. A gente pode cortar ele de maneira vertical e fazer ele como fingerzinhos, né? Eu prefiro fazer eles como quadradinhos bem pequenininhos, porque ele é mais salgado, lembra? Então pode ter gente que acha que ele é um pouco mais forte. Então a gente corta ele bem quadradinho, assim. E continuamos fazendo os quadradinhos com o tamanho de pedaço que a gente quiser. Porque, mais uma vez, esse queijo ele não precisa ser consumido todo de uma vez. Ele é um dos melhores queijos para você manter na geladeira. Então, não consumiu tudo na festa? Não tem problema. Só guardar na geladeira, bem fechadinho, né? Coloca aqueles papeizinhos, aqueles plásticos, né? E aí ele fica conservado. Vamos terminar só esse triângulozinho que a gente cortou. Tem mais aqui. E terminamos o nosso queijo, que é o queijo mais forte que a gente vai ter aqui. Eu vou colocar, inclusive, em cima dele mesmo aqui, para ficar mais bonitinho. Dá para colocar uns caidinhos aqui. Fica para dentro. Aí. Prontinho. Já iniciamos a nossa tábua. É sempre legal a gente colocar no meio, né, entre queijos, alguma coisinha que vai quebrar ali o queijo. Então a gente coloca, vamos colocar essa uva aqui, tinta. A gente pode até colocar de uma maneira como se ela estivesse caindo aqui de cima do nosso queijinho. Isso. Agora vamos para o nosso próximo queijo, que é o queijo provolone. Deixa eu pegar ele aqui. A gente tem a versão grandona dele também, só que como ele já vem em algumas porçõezinhas, eu vou focar nessa daqui. Dá pra você mostrar lá a grandona? Se quiser comprar a grandona também tem como, porém, eles já facilitam a nossa vida e já mandam também nessa opção aqui, que é menorzinha, né, o tamanho ideal pra gente fazer na nossa tábua. Vamos abri-lo. Falando agora do provolone. Qual que é a diferencial? A gente falou do parmesão, que é um queijo mais salgado, mais rígido, né? Que muita gente usa ele para colocar em cima do macarrão, né? Os italianos não gostam muito dessa história, não. Mas o molho vermelho fica gostoso, fica gostoso. Vou dizer que fica gostoso. E olha que a minha família é italiana. O provolone, na verdade, ele já tem uma pegada diferente. Ele é um queijo mais molinho, porém ele é defumado. Então, gente, se algum dia vocês quiserem, a dica que eu dou, na tábua de queijos fica delicioso, porém, lasanha feita com provolone. Meus amigos, fica sensacional. Porque imagina aquela lasanha com aquele queijo defumado por dentro, ou mesmo uma pizza que você faça em casa, né? Então, vamos lá. Ele tem esse formato já redondinho, então você pode escolher ou cortar ele assim, né, e depois cortar os triângulozinhos. Eu vou fazer para
ele ficar diferente, então a gente pega mais ou menos aí o tamanho de um dedo. Sempre segura a faca desse jeito assim, para não ter nenhum perigo de cortar a mão, né? Cortar o dedo. Aí aqui, esse aqui dá certinho. A gente cortar em 3. Fico falando, salivando aqui. Preciso tomar água de vez em quando pra... Bora! Próximo passo, corta em 4. Ele automaticamente vai ficar no formato de triângulozinhos. Então a gente pode colocar logo depois aqui da uvinha, né? A gente coloca ele como se fosse numa cascatinha cruzada. Desse jeito. Quer colocar mais? Pode colocar. Ou simplesmente deixa ele aqui do lado, porque aí você pode ir cortando conforme for consumindo. Eu vou tirar, porque vai ter bastante queijo pra gente colocar aqui ainda. Mas depois a gente volta com ele. Bom, a gente falou sobre aqui 2 queijos que são pesados. E os 2 podem ser harmonizados tanto com a Pale Ale com a IPA, tá? Qualquer uma dessas cervejas combina demais com esses 2 queijos, tá? Elas não somem, porque de repente se você pegar uma Pilsen para comer com queijo desse, ela desaparece. Essas cervejas não, elas harmonizam, porque esses queijos são gordurosos e salgados. Elas têm a distringência, então elas limpam o seu paladar e facilitam comer o próximo round aí deles, né? Vamos intermear. Vamos pôr uma maçãzinha agora. 2 maçãzinhas. Uma delas a gente corta para ficar fofo. E agora vamos começar com alguns queijos que são um pouco mais fáceis de comer, né? Eles são menos pesados, então você consegue comer ele de maneira mais fácil. Para a gente continuar na escala, a gente vai para um queijo prato, tá? Também da Trelac. E esse aqui, ó, é a barrona inteira do queijo, gente. Sonho de vida esse negócio, né? Eu posso me casar com uma barra de queijo desse. Nossa, eu adoro. Mas vamos lá. Esse aqui eu gosto de fazer em fingers, né? Lembra que eu mostrei o fingers de cebola? Não é nada mais finger, quer dizer dedo, né? Então são compridinhos. Cortei aqui um retângulo. Deixa eu devolver ele lá para trás. A gente vai cortar ele de compridinho aqui, porque ele é tão fácil de comer que dá para ser pedaços maiores. Não interfere em nada. Os outros eu faço menores porque realmente você pega um tamanho desse aqui de parmesão, para comer de uma só vez fica um pouco pesado. Mas nos quadradinhos aqui você vai a noite inteira. E a gente faz os fingers. Primeiro a gente vai fazer esses fingers aqui de queijo prato, que ele é mais gorduroso, né? Ele é mais amarelinho. Eu acho uma delícia para fazer lanche. E agora a gente vai correr para um queijo que é bem parecido, que é a mussarela. A mussarelinha, também aqui da Trelac. Vamos cortar ela dessa maneira também, no fingers, né? Porque ela é mais fácil ainda de comer do que o nosso queijo prato. Quando eu digo fácil de comer, eu tô querendo dizer que assim, ela não é muito salgada, ela tem um sabor mais suave, né? Vamos rapidamente fazer aqui os fingers. Aí vamos botar aqui a uvazinha verde entre os outros fingers e ela, se bem que eles são claramente diferentes, porque ela é bem mais branquinha. E agora a gente vai finalizar com 2 queijos muito leves, que um deles é o nosso queijinho fresco, que, gente, não tem muita gente que coloca eles em tábua de frios não, mas eu adoro. Especialmente se você quiser colocar até um pouquinho de geleia, de morango, qualquer geleia, que ele vira uma sobremesa, né?
Então você já tem na própria tábua a sobremesa. Acho que eu nem mostrei, né? Esqueci de mostrar. É nosso queijinho fresco. Delicioso, gente. Deixa eu só abrir aqui, que ele tem um pouquinho de água, né? Opa! Passar voando o queijo. Vocês param de olhar, gente. Calma, daqui a pouco vocês vão comer. Tá tudo certo. Eu vou colocar ele inteirinho. Vou fazer assim como eu fiz com aquele outro lá. Vou cortar aqui um triângulozinho. Vou colocar ele oposto pra ficar, porque aí fica o contraste do grandão com o pequenininho. E vou fazer os quadradinhos dele aqui. A gente faz essa brincadeira. Põe uns caidinhos dentro. Vou cortar menorzinho, né? Porque ele é bem menorzinho. Gente, eu adoro esse tipo de queijo. Pra mim vai bem com tudo. E na grelha também da churrasqueira fica sensacional. Botar as maçãzinhas aqui direitinho. Agora só falta um queijo que também não é comumente visto em tábuas de frios, mas eu adoro. Principalmente você tem os pãezinhos ali do lado, que é o requeijão cremoso. É um queijo, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas o requeijão é considerado um queijo, apesar da gente achar que ele é um molho, né? Olha só. Mas ele é considerado um queijo também, ele é um queijo mais líquido, né? Olha só. O que a gente vai fazer é pegar uma quantidade legal. Quanto mais geladinho ele tiver, mais rígido ele vai ficar. E isso aqui, se você tiver uma fruta bem docinha, você não precisa nem ter a geleia, é só pegar ele mesmo. E prontinho. Temos aqui a nossa tabuazinha, você pode colocar umas ervas para ficar bonitinho. Peraí, vamos lá. E quem disse que você não tá no boteco? Mas isso aqui, ó, olha essa tábua, gente. Essa tábua é um boteco de responsa, hein? Para esses dois queijos, mais uma vez, vamos lembrar, são queijos extremamente leves. Então a gente não pode ter uma cerveja que compita com eles. A gente vai aqui da Weizenbier, né? Que é deliciosa, bem levinha. E a gente pode tranquilamente comer com esses queijos, que vai harmonizar. Delicioso. Então tá, vamos lá. Esses dois. Eisenbach, Weizenbier. Até deu uma enrolada aqui. Esse queijo que é mais potente, assim como o provolone, né? O provolone e o parmesão. A IPA ou a Pale Ale. Preferência para o parmesão, a IPA, o provolone, a Pale Ale. Aí a gente vai ter as mussarelas aqui, que são bem leves também, porém ainda um pouquinho gordurosinhas. A gente vem com a Pilsen, com a Eisenbach Pilsen. Alguma pergunta? Gente, é isso aí. Qualquer coisa é só deixar as perguntas depois aqui, escritinhos, que a gente vai respondendo. Todas as receitas em detalhe estarão aqui na timeline do Roldão. E qualquer coisa pode perguntar pra gente também. É só mandar lá um direct que a gente responde. Se quiserem me encontrar, meu Instagram é @lisa, com S, Torrano. E estamos aqui. Um agradecimento de coração, mais uma vez, para todos os nossos patrocinadores que fizeram essa live possível. Começando aqui pela Eisenbach, os queijos Trelac, a Seara, que estava com aquela costela de porco sensacional, a Friboi, através da linha Maturata, que entregou aquela carne louca, fantástica, né, do coração da alcatra, para a gente desmanchar de prazer ao comer. E as batatas Bem Brasil, batata, cebola, assim como os nossos molhos que acompanham tudo. Só não dá para vir nos queijos, né, porque aí fica um pouco de exagero, mas em todos os outros pratos dá para colocar eles também. E é isso aí, galera. Muito obrigada e até a próxima.